Olá, amigos internautas, é um prazer falar novamente aqui através desse canal da Pioneer. Meu nome é Leonardo Sologuri, estou falando pela Horizon Company. Vamos discutir um pouquinho sobre os mercados agrícolas, principalmente no que aconteceu nesse primeiro trimestre do ano. O que a gente observa é que, de fato, o Brasil consolida uma safra recorde de soja. Números que são projetados entre 106 a 108 milhões de toneladas, dependendo da consultoria que vem estimando esse número, mas é um número que vem de encontro ao que o governo também projeta. Bem, então, sem dúvida nenhuma, o mundo passa a ter uma super oferta de soja na safra 16-17, lembrando que os Estados Unidos colheu uma produção de 118 milhões de toneladas, então, obviamente, a gente passa a ter um cenário de oferta muito diferente do que foi o ano passado. É importante ainda lembrar que o mercado já projeta que na safra 17 e 18 os Estados Unidos devam aumentar novamente a área plantada. Então, quando a gente observa os preços futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago, nós já temos um preço dos contratos negociados com vencimento do segundo semestre que valem menos do que os preços no primeiro semestre. Então, obviamente, se a gente pensar numa estratégia de comercialização, tudo já nos indica que o primeiro semestre deva ter melhores oportunidades de negociação ou de travas, já pensando num barter ou numa troca de insumos para a safra 17 e 18, onde o primeiro trimestre deverá ter oportunidades melhores do que no segundo semestre. Obviamente existe um segundo componente que afeta toda essa equação, que é a taxa de câmbio. Se a gente comparar o primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, o que a gente já observa é uma valorização do real perante ao dólar, ou seja, o ano passado nós tínhamos uma condição de uma taxa de câmbio no Brasil muito mais desvalorizada, que acabou trazendo competitividade e, obviamente, um aumento do preço da soja quando ela era convertida para reais. Isso beneficiou o mercado de soja, beneficiou o mercado do milho, mas esse não parece ser o cenário e que será observado ao longo de 2017. Bem, o que o mercado trabalha em relação à taxa de câmbio, mas lembrando que essa é uma variável em constante mudança, o mercado projeta uma taxa ao final do ano em torno de 3,30. Isso baseado em que haveria um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos e uma variável que também vem sendo influenciada principalmente pelas delações premiadas, ou seja, começaram a aparecer políticos de peso importante que estão no governo, e essa delação acaba trazendo uma certa instabilidade política e isso vem também ocasionando uma certa pressão sobre o dólar a partir do momento em que a governabilidade do país passa a ficar em xeque. Mas enfim, essa é uma variável complicada e que não deve ser levada exclusivamente para uma decisão de comercialização. Bem, quando a gente vai então para o mercado do milho, a gente também tem um cenário muito diferente desse ano em relação ao ano passado. É importante lembrar que o ano passado o Brasil rompeu pela primeira vez a barreira dos R$50 por saca, mas num cenário totalmente atípico. É importante lembrar que em 2015 o Brasil já vinha de um cenário de quase 30 milhões de exportação de milho. No ano passado nós apenas não exportamos mais em função de uma quebra de produção da segunda safra, que acabou ocasionando então uma pressão negativa em relação à oferta, ou seja, nós tivemos problema de oferta ao longo do ano passado e consequentemente isso levou o preço do milho a atingir um patamar recorde. Mas em função desse patamar de preço recorde, o Brasil então passou a observar esse ano, na safra verão 16-17, um aumento na área plantada de milho. E há uma perspectiva também de aumento na segunda safra. Então, consequentemente, o que a gente passa a observar é uma pressão negativa sobre os preços do milho. Bem, o que o produtor deve ter em mente é que os preços praticados no ano passado, seja para a soja, seja para o milho, não devem servir como referências. No ano passado tivemos preços da soja que chegaram a alcançar R$90 a saca, tivemos preços do milho que chegaram a alcançar R$50 a saca, ou seja, em cenários totalmente atípicos. Esse ano os preços voltam para uma realidade considerada mais dentro da normalidade, mas preços que ainda podem ser considerados remuneradores. Mas pensando numa estratégia de comercialização, tudo indica que o primeiro semestre ele deve apresentar oportunidades melhores do que no segundo semestre. Ou seja, no segundo semestre há uma expectativa de aumento na área plantada de soja nos Estados Unidos, então é por isso que Chicago já apresenta preços mais baixos. E no caso do milho, é uma perspectiva de uma oferta que venha a partir da segunda safra. Até o momento o clima caminha de forma melhor do que do ano passado, então podemos ter potenciais, obviamente, de produção melhor do que foi a safra 15-16. Bem, o que poderia levar o preço da soja no segundo semestre? Ou seria uma quebra da safra norte-americana,
durante o ciclo 16-17, durante o ciclo 17-18, ou deveríamos ter uma super desvalorização na nossa taxa de câmbio. Do lado do milho, o cenário também seria bastante semelhante. Enfim, como são variáveis ou possibilidades que não devem ser colocadas em jogo, então o primeiro semestre, sem dúvida nenhuma, é o semestre que deve ser aproveitado, pensando seja na comercialização do produto disponível, ou seja, pensando numa relação de troca já contemplando a safra 17-18. Ou seja, no primeiro semestre temos oportunidades ainda com preços remuneradores e com uma relação de troca ainda bastante favorável ao produtor. É isso, e nos encontraremos daqui 2 meses discutindo um pouco mais sobre o mercado. Até mais!